Olá, boa noite pessoal. Vamos chegando para a nossa segunda noite de bate-papo da série Pedagogia do Amor. Boa noite, Simônia, bem-vinda. É isso aí, Ritinha chegando. Hoje é a nossa segunda noite da série Pedagogia do Amor. Nós vamos estar aqui batendo papo, eu e Shirley, falando um pouquinho sobre alguns aspectos, né, do amor e levantando aí um questionamento. Será que o amor é um sentimento? Vamos lá, boa noite, Roberta. Rô, bem-vinda, Fátima. Shirley, vamos chegando, pessoal, boa noite. Isso aí. Vamos chegando. Chamando minha amiga Shirley para estar ao vivo aqui comigo. Noite, meus amores. Bem-vinda, Shirley. Vamos chegando. Tive que entrar e sair de novo, tava com um delayzinho para mim aqui. Deu certo? Tudo Mas deu certo? certo. Vamos lá, começando hoje, então, mais uma live do Terapia em Ação, Projeto Ressoar. A Roberta ali, Sherlock lindona. Ai, saudade, Rob, Isso saudade. aí, bem-vinda, Luísa, Aline. O pessoal ainda está chegando aí com a gente. Boa noite. Boa noite, a Fátima Souza também aqui, Amor. cumprimentando a gente. E vamos lá. Boa Vou noite, meu acompanhar amor. essa ao vivo. Isso aí, Roquelle, às vezes dá Que certo, né? bom. Porque ele tá Agora todo nós dia de estamos manhã, às né? terças. Isso aí. Vamos lá, Fátima, bem-vinda. É isso aí, vamos lá, pessoal. Começando então a segunda noite, a segunda live da nossa série Pedagogia do Amor. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas definições do amor, né? Você acha que o amor é um sentimento? Sim ou não, Sherlock? O que que você acha? Vamos... Sentimento, é uma emoção, é um vucu-vucu. O que que é esse amor? Exatamente. Eu vou contar aqui. A gente quebrou um Ó, pouquinho a cabeça porque nós somos daquele estilo, né? A gente joga o tema e depois vai pensar o que que vai falar sobre o tema. E aí a gente se viu meio encurralada, né? E aí, agora? Vamos falar que é sentimento, vamos falar que não é sentimento, né? Porque a gente tem todo um contexto, um pano de fundo aí por trás da proposta desse tema. Mas, enfim, né? A gente tem, quando você começa as pesquisas e vai confrontando, são várias ideias, né? Mas acho que a gente vai conseguir dar um fechamento pro tema aqui. Roquelle colocando aqui, ó, é uma escolha, não? Será que é uma escolha? Talvez seja uma escolha, né? Pode ser várias coisas também, né? Precisa ser só uma coisa? Precisamos ficar com uma opção? Mas a gente vai debater um pouquinho esse pano de fundo, né? Do que é sentimento, o que é emoção, né? A Ritinha colocando uma mistura boa, boa demais da conta, né? Muito boa. E a gente vai começar trazendo então um pouquinho de definição, né, Shirley? Quer explicar um pouquinho aqui esse contexto de emoção e sentimentos? então, né? Antes a gente chegar exatamente no amor, né? Porque a gente entende, a gente vivencia o amor, né? Falar de amor é uma coisa muito boa, é muito gostosa, é relaxante, né? É empolgante, porque o amor tem várias facetas, né? E aí a gente fica realmente nessa dúvida, o que que é sentimento, o que que é emoção, né? Esse frio na barriga que me dá, o que que é exatamente? Então vamos lá. Tivemos algumas definições de uma maneira bem para trazer um pouco de reflexão nesse sentido, gente. Então, assim, a emoção, né? Vamos pensar assim, quando você encontra aquele boy magia, né? Aquela coisa toda, dá aquele frio na barriga, ou as meninas também. E aí, aquela emoção, aquela coisa toda gostosa, a gente se conhece, vai surgindo uma amizade, vai surgindo uma admiração, vão surgindo outras coisas, aquela vontade de estar perto daquela pessoa o tempo todo. E aí você casa,
né? Passam-se 10 anos de convivência, e aí a gente vai descobrir o que que é o amor exatamente. Né? E aí, Lá o na boy frente, magia é magia mesmo? é magia mesmo, ou virou só, né, o velhinho do Papai Noel. Sei lá. Ou virou aquele grande amigo, ou aquele companheiro de vida, né? A mesma coisa também quando é com filho. Vamos debater em torno disso aí. A gente trouxe algumas definições aqui. A emoção, ela é caracterizada como um conjunto de respostas químicas. Falando dessa parte biológica, a Soninha pode falar melhor que eu. Essas respostas químicas e neurais, baseadas nas memórias emocionais que nós temos. E ela surge quando o cérebro recebe um estímulo externo. Então, né, de repente, quando você encontra uma pessoa, né, alguém que você gosta, ou alguém que você não gosta, né, sempre que você tem uma memória afetiva de alguma forma, né, isso dispara algumas reações químicas no corpo. Então, isso é emoção, né? Você sentir alguma coisa por alguém, né, e sentir essas reações químicas no corpo. O sentimento, né, ele vai um pouco mais além, né? O sentimento é uma resposta a esse conjunto de respostas químicas malucas que acontecem. Então, o sentimento é uma coisa que ele vem depois, ele nasce depois desse conjunto de emoções, né? Então, assim, o sentimento ele nasce depois desse conjunto de respostas da emoção, do que a gente sente depois desses estímulos externos. Então, assim, tanto o sentimento quanto a emoção, eles andam juntos, né? De primeiro impacto, quando você conhece, você está numa situação, você vai vivenciar, vem a emoção primeiro. E aí esse conjunto de emoções que vai construindo um sentimento, né? Um sentir mais profundo. E aí vamos discorrer um pouco mais sobre isso, né, Sônia? Exatamente. Não, e é interessante porque assim, ó, esse processo de emoção e sentimento, eles se retroalimentam, né? Então, a emoção que você sente quando passa por uma experiência, ela é despertada a partir das suas experiências anteriores. Então, com base em memórias ou coisas que aconteceram, é o tipo de emoção que vai ser despertada, né? E não só emoções positivas, né? Mas, às vezes, uma sensação de raiva, de ódio, alguma emoção que venha muito impactante, ela tem como pano de fundo alguma experiência anterior que você já vivenciou, né? E da mesma forma, quando essa emoção se consolida num sentimento, ela também leva em consideração as emoções que você tem vivenciado cotidianamente, né? E acho que o principal ponto aí que diferencia é a emoção é momentânea, né? Então é essa descarga de hormônios, né, na nossa corrente sanguínea ali, a partir de uma experiência determinada. Ao passo que o sentimento ele já é mais duradouro, é algo que vem depois, envolve já uma certa racionalização, algumas memórias mais elaboradas desse processo, né? Então ele não é passageiro. Então, assim, olhando por essa prisma, a gente pode até dizer que o amor é sim um sentimento, né? Já que ele é construído a partir de algumas emoções que a gente sente quando encontra, né, uma pessoa por quem a gente tem carinho, por quem a gente tem afinidade, e aí a partir disso a gente vai amadurecendo esse sentimento, né? E aí ele se torna algo mais duradouro. Mas eu Pois é, gosto. Soninha. E aí, falando dessa construção, né? Muitas pessoas acreditam no amor à primeira vista. O amor à primeira vista, será que ele acontece? Será que é possível? A coisa do encontro de almas gêmeas, né? Tipo, será que rola? Será que é assim mesmo? E aí, será? O que vocês acham? Coloca aí no chat se vocês acreditam em amor à primeira vista, se vocês acham que é amor, que é possível esse amor, ou que nome vocês dão aí para esse amor à primeira vista, né? O pessoal chegou depois aqui, a Glauce, Cláudia, bem-vindas, Lourdes, a Gel cumprimentando a gente, boa noite, lindona. É isso aí, a Lina também chegou um pouquinho mais tarde. Boa noite para todo mundo que a gente não tinha cumprimentado ainda, né? Mas é exatamente esse o ponto, né? A gente vai chegar talvez mais tarde numa conclusão sobre isso, ou não, né, Shirley? Ou não? Porque tudo que a gente traz, né, são hipóteses. A gente está colocando aqui o nosso ponto de vista a partir de algumas coisas que a gente vem estudando, que vem olhando, né? Mas não somos as donas da razão, né? É a nossa forma de ver esse processo todo. Mas eu ia falar que eu gosto muito de um ponto de vista que o Hellinger traz para nós, né? Então, quando ele pega essa definição de sentimentos, ele faz uma separação.
em sentimentos primários e sentimentos secundários, né? Então, dentro da definição dele, esses sentimentos primários, eles são mais puros, né? Então, é o nosso objetivo maior de sentir, né? É um sentimento incondicional. É um sentimento que apenas é. Então, eu sinto raiva porque eu sinto raiva. Mas quando se trata de um sentimento primário, a gente está falando de aceitação desse sentimento. Então, eu sei, ainda que seja algo que, se a gente vai falando de um sentimento negativo, me traga algum prejuízo, eu consigo lidar com aquilo. Eu estou tentando olhar para aquilo, estou tentando sair disso que me traz algum prejuízo. Ao passo que quando a gente está falando de sentimentos secundários, vem a birra, vem a insistência, vem o eu não quero sair daqui, vem o a culpa é do outro, né? E da mesma forma, quando a gente está falando de amor, acho que a gente pode pegar esse gancho também, né? Então, dentro dessa perspectiva do amor, se a gente olhar sobre o ponto de vista, né, de um amor primário, é um amor que apenas é um amor sem condições, é um amor independente de qualquer coisa, né? Mas a gente tem muito por aí amores que não são amores dentro dessa perspectiva de sentimento primário, né? A gente tem amores condicionados, amores com interesses, amores, né, em várias outras perspectivas. Às vezes eu amo, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, né? Então a gente parte aí para uma outra perspectiva de amor. E aí, quando a gente está falando desse amor condicional, de alguma forma, talvez não seja assim verdadeiramente o que se pode chamar de amor, né? Falamos muito disso na live passada, né? O que não é o amor. Quando a gente Que coloca não. essas condições, né? Quando a gente coloca aquela expectativa, então quando a gente não aceita o outro como é, então a gente já falou do que não é. E aí tá muito nesse ponto. É uma linha tênue, gente, né? A gente sempre fala assim, sempre na busca do equilíbrio, né? E aí, assim, falando dessa coisa, desse amor que nasce, que é uma coisa que é inata, já vem. Sempre trago para vocês, né? Volto lá, né? Quando a gente é um bebezinho ainda, para trazer todas as etapas da vida, né? Mesmo no momento de gravidez, né? Muitas mães passam por esse processo, às vezes não é uma gravidez tão tranquila, o processo é diferente. Então, assim, como que essa mãe vai amar essa criança? Né? Como que nasce esse amor? Existe amor instintivo, né? Muitas pessoas acreditam nisso também, né? O amor materno é um amor instintivo, né? Nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma mãe. Gostaríamos muito de acreditar que isso fosse 100% assim, né? 100% das vezes, né? Mas nem sempre é. Para os que são, né? Realmente assim, nasce. É aquela coisa, não tem como você olha, né? E tem já uma relação com aquele feto que nem nasceu ainda. Já está na barriga, você já tem aquele amor, aquela coisa profunda, né? Já tem uma satisfação, né? De chegar aquele serzinho e que, querendo ou não, né? Você vai ter que aceitá-lo como ele é. Não tem Exatamente. Não tem como Ó, criar a esse Rosane tinha respondido a nossa pergunta antes aqui, não lemos, né? Sobre a questão do amor à primeira vista. Atração, tesão ou encontro de almas? atração, sim. Vamos falar um pouquinho disso depois também, né? Falar um pouquinho mais desse amor. Então tem Sentimental. essa questão do instinto maternal, né? Sim, ele existe, né? Esse amor instintivo, né? Mas ainda há suas exceções. Né? E aí vamos respeitar o processo de cada um. A gente também não sabe do processo kármico, enfim, aí são outras questões, né? Exatamente. É interessante, assim, Shirley, porque biologicamente todas nós mulheres somos preparadas para amar esse filho quando nasce, né? Então, assim, tem toda uma descarga de hormônio. Um dos hormônios, né, que é o tão famoso hormônio do amor é a ocitocina. O momento da vida em que a gente tem mais ocitocina é o momento que nosso corpo se prepara para o parto e quando vem esse bebê. Então, biologicamente, nós estamos preparadas para amar esse filho instantaneamente, né? Aquela coisa de bater o olho, a coisa mais linda do mundo, né? Até é curioso, a Shirley me perguntou hoje sobre, assim, eu tenho 3 filhos, né? E aí, como é que acha que o primeiro é mais intenso, depois os outros você já espera, né? Já sabe o que esperar. E, na verdade, é incrível como, não, assim,
cada um é diferente e cada um é tão intenso quanto, né? Aquela coisa de bater o olho assim, se encher de orgulho, a coisa mais linda. Esse é o processo biológico natural. Agora, claro, né? De acordo com a história de vida, de acordo com vários outros processos, às vezes espirituais, né? Às vezes processos kármicos, eu bloqueio no meu corpo essa produção de ocitocina. Né? Partos, às vezes, mal sucedidos, a mulher não consegue ter dilatação. Então, ou existe algum bloqueio dela, como mulher mesmo, né? Como pessoa, como indivíduo, não pelo fato de ser mulher, mas algum trauma, alguma questão, alguma crença muito forte, às vezes crença de família, né? Que tá me bloqueando nesse processo. Ou existe realmente algum processo, às vezes, que eu não compreendo com o meu cérebro racional, mas que vem lá, né? Meu corpo espiritual sabe exatamente o que está acontecendo. Né? E aí, quando a gente está nesse quadro, muitas vezes acontece a famosa depressão pós-parto, né? Então, eu não consigo amar esse filho, ou eu não consigo amar esse processo da maternidade. E aí, eu preciso lidar com isso. E muitas vezes a mulher não tem suporte para lidar com isso, não tem condições emocionais, né, de enfrentar essa situação. E acaba entrando numa sensação de que. E aí vem o peso da culpa também, né? Porque, nossa, se é biológico, se é fisiológico, eu amo esse filho, eu não tô sentindo esse amor todo que todo mundo fala, não tô sentindo essa emoção, essa coisa maravilhosa, algo de errado há comigo, né? Então, quando você entra no processo da culpa, você bloqueia um pouquinho mais sua capacidade de amar, né? Só um E pouquinho. aí, por quê? O amor nasce no indivíduo, né? Então, eu preciso me amar para que eu tenha condições de amar o outro também, né? Então, quanto mais eu entro nesse processo de culpa, de me penalizar por aquilo que está acontecendo, mais difícil é eu retomar o processo fisiológico, eu voltar à produção hormonal necessária para me conectar com essa criança, né? Para realmente sentir esse amor maternal que dizem ser tão intenso, né? E às vezes eu não consigo sentir. Pois é, gente, olha quantas explicações para esse amor. Quantas explicações. E aí ainda tem o outro processo, né? A Soninha falou da mãe. E o bebê também, quando ele principalmente no período de amamentação, é quando ele sente maior esse contato com o corpo físico da mãe, que ele se sente amado e acolhido, né? Também tem, o bebê precisa de colo, né, gente? Por mais que aquela coisa assim, ai, deixa chorar. Não, o bebê precisa de colo, precisa do contato físico. É nesse contato físico que a criança se sente amada e protegida. Trabalhei, a minha escola ela não atua mais com creche, né? Mas o tempo que eu tive, lá em 2010, que eu tinha creche, que é o berçário, que a gente chama, tinha essa coisa de ter os bebês de 1 ano e pouco na escola. E assim, o primeiro momento é um pouco sofrido, porque ele vai para um ambiente desconhecido, vai chorar, né? E às vezes você não tem a quantidade de profissional suficiente para atender todo mundo, mas os momentos que é possível, sim, elas fazem esse acolhimento. Né? Então, tem mães que até que chega a ter ciúme da criança com a PDI da creche. Porque a criança tem esse apelo, porque ela se sente protegida, né? Ela precisa do colo. Então, todos nós precisamos de colo, gente, mesmo depois de grande. Mas o pequenininho precisa desse contato, né? Então, sempre eu trago essa visão para os meus pais. Mesmo as crianças agora com 3, 4, porque vai crescendo, gente, a gente vai largando, né? É. Eles estão ficando mais independentes também, né? É interessante, a Roquelle perguntou aqui, até que idade, Shirley, esse colo? Não, o colo é importante na infância inteira, gente. Vamos combinar. Na Né? verdade, assim, o colo é importante para nós adultos também, né? De vez em quando a gente precisa aprender a pedir um colo. Mas Pra assim, todo mundo. Roquelle, é fundamental até os 3 anos, né? Que é esse vínculo que a criança tem com a mãe, extremamente. O ideal seria que todas nós mulheres pudéssemos dar atenção aos filhos até os 3 anos. A gente sabe que tem uma série de outras coisas envolvidas e isso não é a nossa realidade. Mas, biologicamente, seria isso, né? A partir dos 3 anos, a criança começa a se ver como indivíduo, né? Então, ela começa a se desvincular desse colo. Mas aí, às vezes, a gente tem algumas dinâmicas, e isso é bem legal a gente trazer também, em que a criança maior continua pedindo colo. Então, assim, né? Uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, quer colo da mãe todo tempo, vê a mãe, quer colo. Aí você começa a olhar para a dinâmica familiar, o que essa criança está representando. Ou ela está em lealdade a um dos pais, que às vezes não teve colo na infância, e ele quer, nessa ânsia, substituir isso,
ou existe alguma coisa no sistema também, né? Pode ter alguma criança que não veio à vida, pode ter algum processo oculto aí nos antepassados que ninguém está sabendo, alguma história de maus tratos, alguma criança, enfim. A gente precisa olhar para a dinâmica específica para compreender o que está por trás, né? Isso quando se torna excessivo. Às vezes é só uma carência, é um processo da criança, é uma adaptação na escola, enfim, né? Aí passam por fases que às vezes precisa dessa atenção um pouco mais intensa. Então, até que a Roqueri colocou aqui, né? Porque às vezes existe um exagero. Às vezes existe um exagero, sim, gente. Mas, assim, até mesmo, né, dentro da pedagogia, essa pedagogia do amor, gente, eu tô levando para a vida, tá? Só pra vocês saberem. Eu levo muito isso para a escola também, com as minhas professoras. Então, às vezes, o fulaninho chega gritando, esperneando, e aí ele é colocado numa situação, tipo, vai ficar aí, né? Às vezes fazem a escola meio que de depósito. E a criança precisa desse acolhimento. Né? Então, o que a gente fala assim, é sempre lógico na linha do equilíbrio, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra, nem muito colo, nem sem colo nenhum. Né? E às vezes a criança precisa de um colo que a gente percebe que assim, não tem nem em casa. Então, chega na escola, às vezes a gente pega assim e vamos que vamos. Precisa, né? No momento da formação da personalidade da criança, é importante ela se sentir amada. Né? E o colo é importante Acolhida, nesse né? sentido. E aí os bonitinhos vão crescendo, né? Vai passando de fase, né? Gente, espera só um pouquinho, que tem uma criança aqui peluda no lugar errado. E aí a gente vai passando de fase, chega na adolescência, né? Que aí começa a despertar a sexualidade, e aí tem aquela coisa daquelas paixões avassaladoras. As paixões adolescentes, aqueles amores platônicos, né? É um turbilhão de sensações. Primeiro que já tem a questão da parte hormonal, né, Sônia? Já é uma transformação. Descarga de ocitocina, de dopamina, já tem os hormônios sexuais mesmo, né? Masculino, feminino, ali conforme a fase. Então, assim, tudo tá em excesso, né? Essa conexão, essa busca. E aí é comum nessa fase aquela confusão, né? De estou ainda na emoção, mas eu acho que é o amor da minha vida, né? Que é algo que vai durar para sempre. E o primeiro namorado é sempre o amor da vida, né? O primeiro namorado é sempre o amor da vida. Porque vem com essa carga de hormônio, né? Existe uma idealização também, né? É o primeiro, é o certo, algo que eu nunca senti, então é algo diferente de todas as experiências que eu já tive. E aí acaba realmente trazendo essa perspectiva, né, de confusão. Então, da coisa do amor platônico. Gente, platônico por quê? Porque é o amor do mundo das ideias, né? No mundo das ideias tudo é perfeito, tudo é do jeito que eu quero, é tudo maravilhoso. Então é o amor platônico, que nem sempre é correspondido. E aí quando não é correspondido é um pouco pior. Aí vem com a carguinha de sofrimento. Quando não é correspondido, aí abate o alto amor, né? Que aí, eu não sou amável, ninguém nunca me ama. É bem isso. Até que na fase adulta a gente encontra um par, né? Vamos colocar um par, porque pode ser um homem, pode ser uma mulher, alguém que te atraia. E aí vamos voltar aqui, como a Roberta tinha colocado, tem aquela atração, né? Aquela atração física, uma pessoa linda, aquela coisa que te encanta, e vem outras emoções, né? Compartilhar desse momento, né? Aquele frio na barriga. E assim, a coisa mais gostosa, gente, é que depois de tantos anos, né, de um relacionamento, você já construiu, já consegue enxergar isso como um amor, né? Já consegue aceitar de maneira total e integral a pessoa. Você sentir essas mesmas emoções é fantástico. Aí é um relacionamento que pode ser duradouro. Mas falando então das emoções, Soninha. Não, é interessante, né? Essa coisa biologicamente, por que existe essa paixão, né? Por que eu vejo, sinto essa atração sexual, essa coisa doida, quando a gente conhece? É como se nesse momento a gente estivesse com uma lente, né? Você não enxerga a pessoa como ela é, você enxerga a partir do que você está sentindo, né? Então, é justamente o tempo biológico para que eu consiga desenvolver esse sentimento, né? Então eu preciso nesse momento disso, de não enxergar os defeitos, não enxergar essa pessoa como exatamente ela é, para que eu aceite de primeira. Aí depois a gente vai se conhecendo, né? Trazendo outras facetas. Então, assim, acho que nesse ponto a gente pode concordar que essa primeira emoção, esse primeiro contato ainda não é amor, né? É só paixão.
É a paixão. Depois você transforme essa relação em um amor, em algo duradouro, em um sentimento mais estável, né? Nesse primeiro momento, não é amor, né? A Lina colocou, o problema é encontrar essa pessoa. Mas às vezes, Alina, pode vir por outro viés, pelo viés da amizade. Que a amizade, ela também, ela vem, né, com uma... Tem essas emoções, porque você compartilha com a pessoa, você vê que tem muitas ideias em comum, né? Você já começa a achar pontos de afinidades, né? Então vai surgindo uma admiração. Então, às vezes, a gente encontra, né? A gente constrói esse amor a partir do ponto da amizade também. Então, de repente, ele começa a Exatamente. fazer laços de amigos com amigos dos amigos. Lina, pode ser uma oportunidade. Mas aí, assim, ó, quando o problema é encontrar essa pessoa, a gente tem que descartar também qualquer outra dinâmica interna, né? Então, será que eu estou realmente aberta a encontrar alguma pessoa? Será que tem alguma coisa, alguma partezinha de mim está com medo de encontrar essa pessoa? Será que tem alguma parte de mim que já passou dor compartilhando a vida com alguém e nesse momento está com algum receio, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso e compreender, né? Aí é muito comum também as dinâmicas familiares, às vezes, nossa, na minha família tem 3, 4, 5 mulheres, todas, ninguém casa, né? Ninguém encontra esse par. Tem alguma coisa nesse sistema para ser olhado também, né? Então tem vários pontos aí que a gente precisa olhar para a história do indivíduo, não dá para generalizar, né? Mas são alguns pontos para despertar aí, para começar a se fazer perguntas, né? Eu estou 100% aberta a encontrar essa pessoa? Sim ou não? Será que eu realmente estou disposta a dividir a minha vida, dividir o meu conforto? Porque às vezes a gente está na zona de conforto sem ninguém, né? E aí, né? Será que eu vou me abrir para compartilhar minha vida, para começar um relacionamento do zero? Será que eu estou com essa disposição? Né? Perguntas a se fazer aí para começar a pensar sobre isso, né? Pois é. Mas aí a gente está começando a falar do ponto que eu acho que é muito interessante, que é um amor construção, né? Um amor escolha e é um amor ação, né? Então, como que a gente transforma aquele primeiro relacionamento, aquela atração, aquele vínculo que eu senti nesse amor, né? Como é que acontece esse movimento? Então, assim, primeiro passo, eu preciso tomar a decisão. Então, eu quero. Meninas, então, 80% das mulheres estão sozinhas. Sim, Mulheres Ana. sozinhas, 80%, de que amostra, né? Vamos olhar as mulheres, quais mulheres, né? A gente tem que olhar onde está essa amostra. Mas, assim, a gente sabe que tem muita coisa bloqueada em relação a relacionamentos, né? Cadê os homens, gente? E aí, cadê os homens, gente? Vamos marcar nossa amiga aí nos homens solteiros. Apresentar alguns homens solteiros aí. Você vai numa festa, só tem mulher. Precisamos olhar para essa dinâmica. Será que os homens que estão solteiros vão nessas festas? Será que eles estão indo em outro lugar, né? O que é que realmente está acontecendo? Mas boate só tem mulher. Será que os homens não estão saindo ou será que não tem homem solteiro no mercado mesmo? Gente, eu tô bem por fora dessa amostragem, não tenho muito como palpitar a respeito, né? Porque ainda tem Até aquela coisa também, né? Até que ponto será que esses homens também estão dispostos a amar, né? Porque, assim, é muito fácil julgar. A gente vai, tem muito homem que homem não presta. Tem, né? As crenças existem, lógico, né? Então, assim, até que ponto as pessoas também estão dispostas a compreender o outro? Lógico que a gente sabe, gente, principalmente dentro do nosso meio, que a maioria das pessoas que vêm para a terapia são mulheres, porque querem se entender, né? Querem se conhecer. Mas eu tive os assistidos homens e eu achei fantástico. Eu tive que aprender a fazer um resgate de um masculino que eu também não sabia como lidar. Né? E o quanto que isso foi importante para a reconstrução da família dos meus assistidos. Foi muito bom. Né? Então, assim, essa questão, né, aonde que tá, ainda não sei, Alina, mas, assim, existe. Tá? Não é impossível. Mas E aí até é que ponto importante você está olhar aberta também, né? para as crenças, né? Peguei ali a fala da Lina, acho que não tem. Então, assim, se eu acredito que não tem, eu não vou encontrar. Isso é fato, né? A minha crença molda, o meu modo de pensar molda a minha realidade. Então, quando eu acredito que não existe homem para mim, não vai existir. E aí, eu trago outro pensamento.
talvez realmente tenha mais mulheres solteiras do que homens solteiros, ok. Mas alguma mulher solteira está achando um homem nesse momento e talvez formalizando um relacionamento. E por que não eu, né? Por que que eu não sou essa mulher? Então sempre existe essa possibilidade, né? De você se abrir para isso, de aceitar essa possibilidade, né? Então, né? Porque assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que que é tão difícil amar o próximo quando o próximo está tão próximo? Tipo você mesmo. Porque ainda tem aquela coisa que a gente fala da frequência, né? Você está se amando o suficiente? Você está se cuidando o suficiente? Né? Então, assim, eu vou atrair para minha vida qual tipo de pessoa? Né? Qual tipo de relacionamento que eu vou atrair para minha vida? De que forma que isso acontece? Qual que é a frequência? Né? Então, assim, está procurando... Na verdade, gente, o grande amor da nossa vida somos nós mesmos, viu? Só para avisar vocês. Começa por Somos aí. nós mesmos. O primeiro amor da nossa vida tem que ser nós mesmos. Para a gente poder estar inteira para poder se relacionar com alguém. E ainda, né, trazendo mais uma piadinha nessa frase que eu trouxe, né? Como é difícil amar o próximo quando o próximo está tão próximo. Porque mesmo dentro dos relacionamentos, as pessoas já começam a impor condições para o parceiro, né? Esperar determinados comportamentos. E talvez essa procura que tenha, né, das moças que estão solteiras de procurar um relacionamento, é que estão buscando o ideal de parceiro que está na cabeça delas. Né? Então, quando que você se abre para conhecer alguém profundamente, de verdade? Né? Eu sou mãe de um rapaz de 23 anos e a gente conversa muito sobre isso. Que ele fala assim, as pessoas não estão dispostas a conhecer profundamente alguém. Por isso que eu ainda não me relaciono com ninguém. Eu conheço as meninas, converso, e aí a coisa fica no raso. Né? Então, é só o que gosto em comum. Não tem uma coisa assim de conhecer a pessoa realmente na profundidade. Porque, gente, para a gente se amar de verdade, você tem que amar a beleza e a outra parte que não é tão beleza. Exato. Para ter esse amor integral. Por isso que a gente fala que agora a gente chega no ponto que o amor é o quê? O amor é uma decisão. Você decide amar alguém. Porque quando você está disposta, né, e decide viver com essa pessoa, aceitá-la, né, nas suas... tanto você quanto o outro tem as suas dificuldades. Tem as suas partes que não são tão positivas, tão luz assim. Né? É a coisa da integralidade, luz e sombra. Né? Calma, Lina. Lina, sabe? Calma, Lina. A Roquelle colocou ali, porque eu não sei, mas é fato, é difícil porque precisamos nos aceitar primeiro. Exatamente, esse é o primeiro ponto, né? E aí, quando eu me aceito, acaba se tornando mais fácil, né? Assim, com decido me amar, a Fátima colocou, a Fátima Souza. Sim. E eu decido me amar. Então, quando eu decido me amar, eu me abro a possibilidade de amar ao próximo também. Os rapazes novinhos estão realmente com esse problema. De não encontrar algo mais profundo, né? De não querer realmente algum relacionamento, né? Algo mais concreto. Mas, é claro, né? Quando a gente está falando de uma dinâmica da pessoa estar sempre sozinha, a gente precisa olhar para a história, tentar compreender o que está por trás, o que realmente está condicionando para que eu viva essa realidade. Por que eu não estou conseguindo criar uma outra realidade para minha vida? Se eu tenho esse desejo de compartilhar minha vida com alguém, o que é que ainda me impede de ter alguém na minha vida, né? Alguém com quem eu possa compartilhar realmente. Mas, enfim, eu gosto assim de olhar dessa transição, né, do relacionamento, do sentimento, para um relacionamento mais estável, para quando esse momento de emoção, né, de hormônios e tudo mais, se transforma num amor, né? Então, dentro do relacionamento. Vou até compartilhar um pouquinho da minha vida aqui, nem todo mundo conhece a fundo, mas enfim. Eu e o Leandro estamos casados, acho que fazemos 20 anos esse ano, se não me engano. Acho, a pessoa nem lembra mais. É tipo isso. Mas e a gente passou por essas fases também, né? Então, existe uma fase de construção. E aí eu achei uma definição que eu acho que faz muito sentido dentro do que a gente construiu, né? Ele começa a se transformar em amor quando ele começa a se materializar, quando começa a se transformar em ações que beneficiam o outro. Né? Então, quando eu estou num relacionamento em que o meu foco já não é mais fazer só por mim, mas fazer também pelo outro,
E aí não se trata de eu ser a serviçal do outro, né? Eu fazer aquela coisa de subordinação, e, enfim. Mas se trata de ser tão leve para mim que eu não consigo pensar em algo para mim sem pensar no outro. Então a gente parte para uma definição de amor que tem muito essa coisa de ação, de movimento. O que é que eu faço, né? Quando eu me entrego realmente ao amor, eu me entrego à possibilidade de fazer o que o outro precisar, né? Não é minha responsabilidade fazer o outro feliz, mas eu vou pautar as minhas ações dentro de coisas que ajudem essa pessoa a ser mais feliz, porque ela sendo feliz, eu também sou feliz. E quando eu sou feliz, ela também é feliz, né? E acaba sendo um ciclo virtuoso, né? E aí a gente vai alimentando essa frequência que vai ficando cada vez mais sólida, cada vez mais intensa, né? Vai gerando realmente uma parceria de trocas, né? Dentro do relacionamento. Concorda com isso, Sherlocka? Total, total. E é isso que eu estava falando assim, no começo, né? A parte interessante, que muitos relacionamentos acabam pela falta dessa construção, dessa paciência com o outro, de vivenciar. Porque, gente, os primeiros 2 anos de qualquer relacionamento é só explosão, é só fogo, né? E é tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí a gente fala assim, paixão, ela tem tempo para começar e acabar, né? Acabou, passou. Você passou do período probatório, passou do período probatório, e aí você vai ver se realmente é uma relação de construção, né? Qual que é a intenção? Nossa intenção é a mesma? A gente vai construir uma vida juntos, né? O que a gente percebe hoje, né? Como muitos relacionamentos começam já com uma gravidez no meio, já começa com uma coisa meio, né? Nem sempre se constrói da forma, não vamos dizer que teria uma forma correta de ser, né? Mas uma forma pensada e planejada, né? Esse relacionamento. Então, Acaba pulando essa fase, né, de um conhecer o outro, conhecer as necessidades do outro, saber dentro do que é natural para mim, o que eu preciso me adaptar para que a gente fique aí no meio do caminho, os dois, né? E aí até essa adaptação, ela tem que ser equilibrada, né? Porque assim, muitos relacionamentos acabam também porque a pessoa passa a viver a vida do outro, né? Em total consonância, tipo assim, se negando, né? Negando o seu próprio amor próprio, né? As suas necessidades, para viver somente o que o outro precisa. Então, quando você se abandona, vai passando o tempo, o outro também te abandona. É incrível. Tipo assim, eu não sei porque, onde que a gente se perdeu. A gente se perdeu porque alguém deixou de viver a sua individualidade. Quer dizer, a pessoa com quem eu me apaixonei parou de ser quem ela era para viver a minha vida. Aí, cadê a pessoa que eu me apaixonei? Não existe mais. Entende? Então, assim, tudo a gente tem que buscar o equilíbrio. A questão do amor próprio, ela é fundamental também para uma construção de uma relação saudável. Né? Se você deixa de fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, em função do outro, quer dizer, em detrimento do outro, você está se privando. Então, assim, quanto mais você se embota numa caixinha, você vai perdendo a sua identidade. Então, qual é a pessoa que aquela outra pessoa se apaixonou? Não existe mais. É por isso que Exatamente. alguns relacionamentos se dispersam por conta desses detalhes. Onde é que nos perdemos? Nos perdemos quando deixamos de ser quem nós somos para ser outra pessoa, para agradar o outro. E acaba que assim, você agrada naquele momento, né? Muitas relações tóxicas acontecem isso, agrada naquele momento e vai passando o tempo, vai só degringolando. Exatamente, né? Eu lembrei agora um dos pontos que a gente costuma medir, né? A gente, as discípulas de gel, né? No nossa ficha de anamnese, a gente já verifica quando se trata de alguém casado, que tem um relacionamento, enfim, a compatibilidade, né? A frequência energética aí entre o casal. E eu gosto de deixar muito claro para os meus assistidos, assim, não se trata, quando a gente vê uma, né, média em percentual de compatibilidade, fulano com ciclano. Não se trata de dizer que esse relacionamento vai dar certo ou vai dar errado. Mas se trata de dizer quanta força você vai precisar fazer para esse relacionamento dar certo ou dar errado, né? Porque a gente mede, a compatibilidade mede a sintonia. Então, para que eu mantenha a sintonia alta, quando a compatibilidade é baixa, eu preciso fazer mais força. Quando a compatibilidade é alta, é natural. Eu não preciso estar muito atento ao outro, porque é natural, a gente tem muita coisa em comum, a gente tem gostos parecidos, a gente faz as coisas muito de uma forma semelhante, então se torna mais fácil essa transição, né, da paixão para o amor, quando tem uma compatibilidade mais alta.
Quando a compatibilidade é mais baixa, exige um pouco mais de esforço. Eu preciso estar sempre atento a essa sintonia, eu preciso sempre estar atento à dinâmica do outro, e talvez essa fase de adaptação precise ser um pouquinho maior para eu conhecer o outro, né? Para eu saber como são as frequências, e aí a gente se encontrar nesse meio do caminho, né? Sempre o meio do caminho. Eu preciso tomar uma decisão de estar no meio do caminho, né? Um de um lado, o outro de outro, mas para que o amor aconteça, os dois precisam se movimentar em direção ao centro, né? Se um ficar numa margem e o outro chegar até lá, não vai ser algo saudável. Da mesma forma, né? Então, a única forma consistente de transformar essa emoção, né? Essa emoção inicial em algo mais duradouro, mais estável, talvez em um sentimento primário dentro desse relacionamento, é realmente que os dois estejam com essa disposição de caminhar de encontro um ao outro, né? E aí fazer essa escolha de caminhar juntos, né? De buscar ações, né? De adotar pequenos gestos, pequenas atitudes no seu dia a dia que vão te aproximar do que aquela pessoa deseja, do que aquela pessoa precisa para a vida dela, Muito né? bom, né, gente? Muito bom. Falar de relacionamento é sempre bom. Mas eu queria também trazer um outro ponto, né, em relação ao amor. Muitos casais, a gente vê como é bonito, né? Muitos casais passam anos juntos, estão lá idosinhos, juntinhos. E aí, assim, o que que ficou daquela relação, né? Tem algumas frases que aparecem na internet, né? Case-se com alguém que você tem o prazer de conversar. Porque você vai precisar ter essa... Porque, gente, tesão acaba, corpo cai, entendeu? Tipo, tudo muda, né? O hormônio chega a uma altura da vida, não é mais o mesmo. Então, assim, que tipo de relacionamento você está construindo, né? Você está com uma pessoa que você gosta de conversar, que você admira, né? Tem essa questão dessa servidão, não no sentido de escravidão, mas um servir ao outro, né? Existe essa parceria, esse companheirismo. Isso é um amor construído, né? Isso é o amor construído. E vai chegando uma certa altura da vida que acaba virando um amor fraterno também, nesse sentido, né? Você tá um pelo outro. O amor fraternal é uma coisa, gente, que é lei universal, né? Quando a gente fala assim, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente está falando desse amor fraterno. O que é esse amor fraterno? Você ter essa disposição, essa decisão, né? De colocar também as pessoas que estão à sua volta como primordiais na sua vida, né? Então, atender também as necessidades do outro. Não em detrimento da sua, né? Hipótese alguma. Mas você precisa se amar primeiro para poder amar o próximo. Mas a ação de amar, ela é muito além, né? A gente está falando de uma evolução de humanidade, né? É o caminho que a gente busca seguir aí na evolução humana, né? Então, quando as pessoas passam a olhar mais para os outros, né? Ter essa consciência coletiva, a gente está trabalhando para um bem planetário, né? Então, às vezes, quando eu faço um projetinho na minha escola que é de meio ambiente, as pessoas demoraram para entender o que que era. Porque não é só a questão de jogar o lixo ou não. Como é que você está se relacionando com o planeta? Como é que você está amando a sua casa? Que forma que isso vai impactar na vida de outras pessoas? Né? Qual é essa lei maior divina que a gente tem enquanto consciência? Né? O amar ao próximo como a ti mesmo é ação. Né? Então, dentro do relacionamento, porque está próximo. Até brinco, né? Amar o próximo quando o próximo está próximo. Às vezes eu não sei se é tão fácil ou se é tão mais difícil, né? Sei lá. Né? E tem essa coisa de amar ao próximo enquanto humanidade mesmo. Né? Então, esse amor fraterno, quando você começa a tomar a decisão de amar, né? Você sente esse amor fraterno. E aí é para tudo na vida. Toda a ação que você faz, né? Você está pensando nesse coletivo. E aí é a questão que assim, a pessoa está aberta para amar e ser amada. Né? Eu trabalho muito assim, gente, né? Tudo que eu faço, gente, é pelo amor, né? Pelo amor. Estamos aqui nesse mundo, ninguém está aqui de passagem. Falo muito isso até em reunião de paz, gente. Ninguém está aqui de passagem. A gente está aqui para aprender a amar nessa escola chamada Planeta Terra. Né? E é uma lição tão difícil de aprender. É interessante a gente pensar, né, que o amor é o estado natural das coisas. O natural seria que a gente amasse a todo mundo, a todas as pessoas, né, a natureza. Mas a gente está muito distante disso ainda. Então a gente precisa sim fazer essa força, esse esforço, essa escolha, né, essa decisão de amar.
A decisão de amar a natureza, a decisão de amar o próximo, né? A diferença de fazer a escolha de estar à disposição, de fazer pequenos movimentos em prol da outra pessoa, né? Para que eu realmente consiga vivenciar essa frequência, né? Porque eu consiga realmente sentir. O Kelly colocou aqui, né? Existem linguagens diferentes para amar e nos expressarmos, e recebemos as manifestações do amor através de linguagens diferentes. Exatamente. Então, assim, tem formas de ver o amor, e às vezes muitos conflitos dentro do relacionamento nascem por questão de comunicação. Então, eu não consigo. E a gente, dentro do processo terapêutico, a gente vê com frequência, né? Assim, porque ele fala que me ama, mas eu não sinto que ele me ama. E aí, quando a gente começa a olhar exatamente, então, assim, o livro é Cinco Linguagens do Amor. Quem não viu, quem não leu ainda, né? Convido, é um livro muito bom. Tenho até ele aqui, ó. Para quem não conhece ainda, essa é a capinha dele. É um livro excelente, né? Para a gente começar a compreender e olhar o outro com um outro foco. Então, muitas vezes, o que é importante para mim não é importante para o meu cônjuge. Então, assim, o casal. Um gosta de toque, gosta de abraço, aquela coisa de chegar em casa e, oi, meu amor, né? Tocou, beijinho na bochecha, mão na mão e tal. E o outro não, para ele o ouvir talvez seja mais importante. E aí esse casal entra num conflito de que ela não demonstra me amar e ele não demonstra me amar, mas um não olha para o outro como o outro é. A Kelly colocou aqui Gary Chapman, é isso aí, o autor. E um outro livro que nós vamos trazer ainda mais profundamente, não vamos falar muito sobre ele hoje, mas é do mesmo autor, que a gente ainda está preparando mais lives aí, falando mais detalhadamente desse outro livro, O Amor como Estilo de Vida, que é do mesmo autor, né? A Cláudia relatando aqui, ó, foi depois desse livro que consegui entender a forma do meu marido me amar. Exatamente. E aí, gente, eu acho que esse é um ponto muito importante. O amor nunca é só sobre nós mesmos, é sobre olhar o outro em verdade. Então, eu preciso olhar e enxergar. Olhar com olhos de ver, né? Dentro das dinâmicas de constelação, o Hellinger sempre trabalhou muito isso, né? Entre os casais, entre as famílias, você precisa olhar a realidade. Então, é você olhar para o seu cônjuge e tentar entender quem ele é, como ele se manifesta, e não sobre o que você espera dele, sobre a imagem mental que você criou dele. Então, você que tem essa necessidade de ouvir, imaginou um amor da sua vida que vai declarar todos os dias no seu ouvido: ai, como você é linda, maravilhosa. Mas esse amor da sua vida é uma pessoa que precisa de toque, ele gosta de tocar. E quando ele te toca e te dá um abraço quando chega em casa, para ele está demonstrando amor, ainda que ele não fale, né? Então, conhecer essas linguagens de amor ajuda a gente a melhorar o relacionamento, ajuda a gente a melhorar a comunicação dentro de casa, porque aí você consegue compreender, né, como o outro vê, como o outro sente, e aí você faz uma abordagem de acordo com aquilo que ele vai entender e não de acordo com a sua expectativa do outro, né? Então, aquela coisa, vamos sair do amor platônico, vamos para o amor real, né? Vamos para o amor real, né? Quem é a pessoa com quem você se relaciona, de que forma que isso pode ser mais real e como que a gente pode alimentar, né, esse amor. Quando a gente alimenta esse afeto, né, a coisa vem de uma maneira recíproca, né? Equilibrada, né? Não fica só de uma parte. Mas é importante mesmo entender essas linguagens, né? Que forma que um demonstra, que o outro demonstra, né? Para chegar num ponto de equilíbrio. E aí, assim, tem aquele povo também que acaba terminando porque, tipo, o outro um é mela demais e o outro é seco demais. Tem os extremos, né, gente? Tem os extremos. Então, quando não nos amamos e nos respeitamos, fica muito distante conseguir amar o outro e mesmo perceber o amor do outro. Exatamente. Porque quando eu não me amo, eu entro numa seara de insegurança, né? Então, se nem eu sou digna do meu próprio amor, como é que eu vou esperar que alguém me ame de fora? Não vai me amar, eu vou estar sempre questionando esse amor, vou estar sempre colocando obstáculos, barreiras, né? Para compreender. É interessante, gente, o quanto de problemas conjugais a gente vê por questão de comunicação, né? Desde essa coisa da linguagem aí, de às vezes não compreender como o outro entende as coisas, até, assim, coisas mais sutis, assim, de
eu falo com o outro, mas eu não ouço o outro. Eu gero uma expectativa na minha mente de como o outro vai reagir àquilo que eu estou falando. Então, assim, é um ponto muito importante para ser trabalhado, né? O Kelly falou, esse livro me ajudou. Isso aí. Acho que não tem quem tome contato com esse livro a primeira vez que não diga assim, olha, fez diferença para alguma coisa, né? Nem que seja para Vai. compreender os seus pares, se eu tenho relacionamento, se eu não tenho um relacionamento. Ou mesmo assim, eu não consigo ter um relacionamento. Por quê? Talvez é a minha forma, a minha linguagem de amor, eu estou buscando de uma forma que não está saciando a minha linguagem de amor. Então, ainda que o outro demonstre algum interesse, eu não consigo captar, porque eu não estou me sintonizando, né? Você não conseguiu ainda descobrir qual é a sua linguagem, como é que você vai compreender do outro, né? Então, às vezes, Exatamente, exatamente. A Lina hoje tá que tá, né? Ainda não descobri a dinâmica desse quebra-cabeça. Alina, vamos tratar isso, vamos olhar para isso, vamos entender o que está vamos escangalhar acontecendo esse nesse trauma aí. processo aí. Tem alguma coisa errada aí. Vamos escangalhar esse trauma todo. Vamos escangalhar todo quanto é bloqueio, trauma, né? Trabalhar bastante isso, porque tem muita coisa por trás, a gente sabe que tem muito processo de cura para ser vivenciado a partir das histórias anteriores, de relacionamentos, né? História de outras É. vidas, às vezes que a gente carrega, traumas, bloqueios. E assim, eu já tratei várias pessoas com esse foco em relacionamento e é interessante quantas dinâmicas pode ter por trás de eu não consigo me relacionar, eu não consigo achar alguém, né? Então, e sempre, às vezes a gente se surpreende, né? Eu lembro de uma assistida que foi até interessante, assim, ela já estava sem relacionamento há bastante tempo, muita coisa familiar, muita dinâmica de representação, lealdade à mãe e tudo mais. E aí, quando eu fui fazer o baralho, que é o fechamento do nosso tratamento, né? A última sessão, para quem não conhece, a gente faz uma leitura da energia dos campos da vida, né? Para ver e tal. E aí tinha uma energia de amigo em determinado local lá, e ela falou assim: ah, então, eu não ia te contar, mas tem uma pessoa se aproximando que, em princípio, eu achei que não dava liga, porque ele é muito diferente, é mais novo e tal, não era o que eu estava procurando. Não era o que estava procurando, mas, né, já tinha tratado muito bloqueio, muito trauma, etc. Resultado, está namorando há um ano com a pessoa, com o amigo, né? E às vezes é isso, é alguém que está próximo de você, mas que você não está com essa abertura por tanta coisa que está ali pesado, que está carregado, e você não consegue se possibilitar se conectar nessa frequência de amor, né? Ou, né, de atração, de emoção ali para realmente dar esse match, né? Trazer essa pessoa para próximo de você, para o seu campo, enfim, para iniciar aí essa conexão. Pois é, gente. Amor mais do que emoções, mais do que sentimentos. Amor é uma decisão, né? A gente decide amar. Precisa de uma ação, né? Tem um movimento que é necessário ser feito para você construir um amor, né? O amor ele não surge assim, pá, do nada. Não existe. Esse amor à primeira vista, gente, atração à primeira vista existe, né? Tesão à primeira vista existe. Quando você consegue conciliar isso para anos de relacionamento, isso é muito bom, né? Mas nem sempre acontece assim. O amor é uma construção, é uma decisão. Então é isso, gente. Além de sentimento, né? Além de esse conjunto de coisas, né? Até a gente conversando, né, Soninha, assim, são tantas as definições que nada define exatamente, mas a gente tem esses pontos importantes a trazer. Né? Não basta também só amar e esperar que o outro mude, não basta só amar e ficar com o seu, né, aqui na sua zona de conforto, não fazer um esforço para essa relação dar certo, né? Não adianta amar na sua cabeça e não ter uma comunicação, né? Então precisa de todos esses elementos, né? O amor ele precisa de vários elementos, são vários aspectos a serem trabalhados para que esse amor seja construído de maneira sólida mesmo, não ficar só no raso. Exato. A Lina colocou ali, ó, e quando você fala e o outro não fala, como se entende? Ah, a gente precisa compreender por que é que o outro não está falando, né? Será que realmente ele é uma pessoa que não tem essa linguagem? Para ele, o falar não é tão importante? Talvez eu tenha que entender isso e encontrar outras formas de me comunicar. Mas talvez tenha algum bloqueio, tenha alguma coisa que não está muito confortável, eu não estou conseguindo expressar exatamente o que eu estou sentindo,
né? E aí a gente tem que, conversando tudo se entende. Então você tem que perguntar, fazer perguntas, né? E tentar entender realmente o que é que está acontecendo. Às vezes é só uma característica da pessoa. E aí, para mim, é importante essa questão da comunicação, então talvez não seja tão, não tenha tanta compatibilidade, né? Ou não. É um momento, a pessoa está desconfortável com alguma coisa, e aí ela não consegue se expressar. Tem algo que ela queria dizer, mas ela está com medo de dizer porque pode ter alguma consequência. Então a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Não é o estado natural das coisas, né? Que você esteja num relacionamento interessado por alguém e não se abra, não fale, né? Então a gente precisa olhar para essa dinâmica aí para compreender exatamente o que está acontecendo. Então, acho que a gente fecha bem com essa definição, né, Shirley? Assim, o amor, ele é, sim, um sentimento quando você trabalha para isso, quando você constrói, mas para que ele chegue a esse estágio, né, de sentimento primário, vamos dizer assim, né? Um amor que não tem condições, um amor que é leve, um amor que não tem poréns, não tem senãos, né? É amor, eu amo porque amo. E aí é muito interessante que, assim, quando eu amo porque amo, eu amo quando eu tô bem e eu amo quando eu tô ruim, né? Porque às vezes eu tenho esse amor secundário, né? Esse sentimento secundário, que assim, quando eu tô de bom humor, ele é o amor da minha vida, mas quando eu acordo com a pá virada, eu não quero nem ver na minha frente. Então, será que é amor? Né? Então vamos olhar para isso, vamos trabalhar melhor esse sentimento. Será que eu quero transformar esse sentimento secundário, esse amor floreado, em um amor verdadeiro? Quero trabalhar para isso? Porque o amor exige esse movimento, exige, e aí por isso que entra a decisão, porque eu só faço o movimento quando eu decido fazer o movimento. Eu preciso caminhar em direção ao outro, eu preciso alinhar as expectativas, eu preciso trabalhar no que a gente tem de diferente para que a gente chegue nesse meio do caminho, né? Os dois precisam estar nesse movimento, nessa escolha, nessa decisão e nessa ação para transformar esse amor secundário, esse sentimento secundário, em um sentimento primário, um sentimento leve, um sentimento que constrói, que agrega um na vida do outro, né? Temos aqui a Roquette falando, a gente fala até onde alcançamos, né? Mas estamos descobrindo o amor ainda. Exatamente. Boa noite, cheguei atrasada. Cássia, bem-vinda, Cássia. Exatamente. A gente, nós humanos encarnados aqui nessa terceira dimensão, a gente não tem a noção real do que é esse amor. A gente está muito longe ainda de chegar nessa frequência. Eu falei até numa live tempinho atrás ali sobre a questão do processo evolutivo, né? Que o único objetivo da gente estar aqui na Terra é que a gente consiga evoluir nesse amor, porque a gente chegue nessa frequência de amor que não se define, que não tem poréns, não tem senãos, não tem coisa alguma. É um amor porque é amor por tudo, né? Pelas coisas, pelas pessoas que nos fizeram bem, pelas pessoas que nos fizeram mal. Mas hoje, aqui, com tantas emoções, com tantos hormônios, com tantas sensações, ainda é muito difícil a gente produzir, chegar nessa frequência de amor que não precisa de definição. Então, por enquanto, a gente vai ficando com essa definição. O amor é sim um sentimento, mas é um sentimento que, para ele se consolidar, para ele chegar no sentimento verdadeiro, eu preciso de decisão, de escolha, de ação, de movimento, né? De fazer pelo outro. E isso em qualquer relacionamento, gente. A gente está falando de relações sociais como um todo. É de pai para filho, é de filho para pai, é de coleguinha, é de parceira de trabalho, é de tudo. Para que eu realmente amadureça nesse amor, para que eu chegue nesse amor elevado, eu preciso me pôr no movimento, eu preciso fazer a escolha e fazer ações, né, que consolidem, olhando sempre para o que é o outro e não para a minha expectativa irreal. Então, eu preciso olhar para a realidade, compreender como aquela pessoa vê o mundo, como ela sente, como ela recebe as informações, e aí eu vou caminhando em direção a ela. E da mesma forma ela faz por mim. Ela me olha, né? Até assim, o pessoal comentou em alguns momentos quando como você e a Shirley estão alinhadas nas lives. É isso, nós somos pessoas diferentes, cada uma de nós tem uma característica, um modo de pensar, um modo de ver. Mas aí, assim, no começo a gente fazia uma reunião de 1h30, né? Colocando os pontos e tal. Agora já está mais rápido, conciso, porque a gente vai se conhecendo e sabendo o modo de comunicar de uma e de outra, o que uma pensa, o que a outra pensa. Então a gente vai se afinizando, né? A gente vai aprendendo a amar uma outra
em cada faceta, né? Em todas as formas de comunicação, de linguagem, né? E a gente vai se aproximando um pouquinho mais disso. Mas estamos em processo, todos nós. É isso aí, gente. Vamos aprender a amar. Vamos aprender a amar. Muito bem. É isso aí. Ai, E para fechar, uma frase que eu achei muito linda, né? Quando você ama, não deve dizer Deus está no meu coração, mas sim eu estou no coração de Deus. Essa é uma frase do Khalil Gibran que eu adoro, gosto muito das citações dele, e eu acho que é muito verdadeira, né? Quando a gente se põe nesse movimento de amar, amar a tudo, amar a todos, amar as coisas, as pessoas, estar nessa sintonia de amor, né? Fazer o que é necessário para que esse amor se materialize, para que ele não fique lá na utopia, né? Na definição subjetiva de amor, mas realmente seja algo concreto, eu preciso me, me sentir no coração de Deus, né? Eu preciso entrar nessa frequência, eu preciso sentir realmente para que as coisas se tornem reais aqui nessa terceira dimensão. é Né? isso aí, gente. É isso aí, fechamos por hoje. Então, Sherlocka, Recadinhos dados. Vamos é ver os isso aí, recadinhos. pessoal. Recadinhos Prazer. amanhã. Amanhã nós estaremos às 6h59 com a GEL no Clubes 659. Porém, Isso. nós estaremos o dia inteiro, né, no Instagram das nossas meninas. Tem várias terapeutas. A gente vai estar numa ação de oração para a nossa querida Ellen, que vai estar em cirurgia amanhã. Então, peço para que todas que estiverem com a gente nesse movimento acompanhem o Instagram das meninas. Vai ter live o dia inteiro, Isso. Nos né? stories tem os horários ali para quem não viu ainda, né? Horários em qual Instagram que vai estar a cada horário, né? Então, conforme puderem aí ao longo do dia, vão entrando, né? Dando uma passada aí nas nossas lives. A gente vai estar o dia todo nessa corrente de oração pela Ellen, trazendo aí as melhores frequências para que tudo se suceda bem, para que ela saia dessa recuperada o quanto antes, né? Para estar novamente aqui com a gente nas lives. É isso aí, gente. Grande beijo a todos. Amo Beijo, vocês. gente. E esperamos vocês para a próxima. Beijo.